Olá pessoal, mais uma vez. Meu nome é Marcelo Barna, eu sou professor de filosofia do ensino médio da Rede Estadual de São Paulo. O tema desse diálogo, na verdade, eu estou tratando como um diálogo, né? Se chama Não Julgar, uma condição para o silêncio. Tá? Vou pegar minha caneta aqui para me facilitar algumas coisas. Eu tenho como hábito escrever e lendo o que eu escrevo, para que eu não perca nenhum detalhe importante, assim, ao menos que eu acho que seja, tá? Então, este diálogo surge a partir das aulas da disciplina de eletiva, que tem como tema Ilha do Saber. Então, a disciplina que eu estou ministrando nesse semestre, neste primeiro semestre do ano de 2022, ela se chama Ilha do Saber. Ela tem como objetivo levar o autoconhecimento e o autoestudo aos jovens, né, que estão frequentando essa disciplina, em torno de mais ou menos, acredito que são 30 ou 28 jovens, tá, entre a idade de 14 e 17 anos. Hoje, no caso deste texto, eu tratarei de duas condições essenciais para que evite-se que a alma, mente ou espírito seja perturbado. Então, hoje eu vou tratar um pouquinho dessa questão, né, da perturbação da alma, do espírito, ou da mente, ou da consciência, né? Apesar de que a gente vai expandir um pouco o tema consciência em outras aulas, mas é como a gente não se permitir ser perturbado por essas questões. Terei como base dois autores que veremos ao longo do diálogo, e ao final trago as referências bibliográficas. E se, e se esse for um tema que lhe agrade, né, fique aí até o final. E se você gostar, deixe o seu like e comentário. Eu fico muito grato se você conseguir ficar até o final, né? Então vamos lá. Aqui dando início então ao nosso diálogo, né? Uma das práticas sugeridas por Deepak Chopra em seu livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso se refere a praticar o não julgamento para poder experimentar além da potencialidade pura. Então, o que deixa Deepak Chopra é um médico indiano, ele passa por uma questão aí de ajudar as pessoas, né? É claro, tem uma vertente bastante hindu, uma filosofia indiana, mas de muita sabedoria. Então, uma das práticas sugeridas, a primeira delas, antes da gente tratar do silêncio, que o silêncio é uma consequência lógica e óbvia do julgamento, né? É, ele, ele, ele nos indica a praticar o não julgamento, né, para poder experimentar a lei da potencialidade pura. Aqui nessa questão da potencialidade pura, né, ele vai tratar mais no livro dele, tá ok? Mas então, no caso aqui, eu não vou estar me aprofundando muito na potencialidade pura, tá? Eu vou falar mais da prática do não julgamento, que é o que eu acredito que importe mais nesse momento. E ele continua assim: quando julga-se constantemente as coisas como certas ou erradas, boas ou más, acaba-se criando turbulência no diálogo interno, pois damos significados aos fatos que nem sempre, ou na maioria das vezes, são falsos. Então, eu faço meio que uma adaptação do texto, mas o fundamento do Deepak Chopra é esse, né? Quando nós estamos constantemente julgando ou emitindo julgamentos, nós estamos criando tipo uma turbulência na nossa mente, né? Nós estamos criando uma turbulência dentro de nós, porque na realidade as coisas externas a nós não têm muito sentido. Somos nós que atribuímos o sentido às coisas. Então, por exemplo, uma roupa, sou eu que atribuo um valor a ela. Um carro, é a minha consciência que atribui um valor a ela. Então, assim, nós estamos sempre julgando. E julgando a partir do quê? Essa é a grande pergunta. Eu julgo algo a partir do quê? Ou a pergunta talvez essencial é: eu julgo algo a partir de quem? Lá no primeiro vídeo que eu coloquei sobre letiva,
né? Tá falando sobre a história do Eckhart Tolle, e lá ele diz que nós temos dois eus, né? Então, qual é o eu verdadeiro? Qual é a mente verdadeira? Qual é a consciência verdadeira? Então, quando eu julgo, quando eu emito um julgamento, eu emito um julgamento a partir de quem? Qual é a minha referência para eu dizer se algo está certo ou algo está errado? Então, muitas vezes, esses julgamentos, essas opiniões que nós emitimos a respeito de algo ou de alguém são falsas, porque, de fato, ninguém conhece ninguém e nós não nos conhecemos. Então, Deepak Chopra, nesse primeiro texto, ele vai falar: não julgue, não julgue. Essa é uma prática. Não julgue. Se você quer estar bem consigo, se nós queremos estar bem com nós, devemos praticar o não julgamento. Pelo menos assim eu penso. Essa palavra dever, em certo sentido, não faz muito parte do meu vocabulário. Eu peço desculpas porque eu não vou editar vídeo, eu não sou de editar vídeo, né? Então, assim, dever não é um dever, sim talvez uma característica nossa, uma obrigação nossa de não julgar. E esse é um treino muito difícil de se fazer, mas ele é muito saudável. Tá? Eu posso falar por experiência própria. Ele vai continuar aqui. Não julgar remete a um estado de autopercepção. Então, a partir do momento que eu não julgo, eu estou sendo remetido a um estado de autopercepção, levando a consciência à atenção plena de si e do que está ao redor. Gera-se a percepção de si, trazendo-o ao presente, ao agora, criando atenção plena diante aos estímulos e fatos que estão ocorrendo no exato momento. Então, a partir do momento que eu não julgo, eu não tenho mais com o que me preocupar. Se eu não julgo, eu não estou mais olhando tanto para o outro, eu não estou olhando mais tanto para fora, né? Eu estou começando a criar uma atenção de si mesmo, ou seja, de mim mesmo. Se eu não julgo, eu não tenho preocupações com o externo, com o que estão falando de mim, ou que estão olhando para mim. Eu não me coloco numa obrigatoriedade de servir a padrões, eu não me coloco numa obrigatoriedade de aparentar ser algo aquilo que eu não sou. Então, se eu não julgo, eu estou de acordo com a minha consciência. E a partir do momento que eu estou de acordo com a minha consciência, eu vou ter que lidar com ela. E isso nós vamos entender, não sei se é nessa aula ou mais para frente. Eu vou ter que lidar com a minha consciência. E somente eu lidando com a minha consciência é que eu consigo ter uma tranquilidade, uma paz interior. Porque eu não devo mais nada para ninguém. Eu não preciso me apresentar de uma maneira para as outras pessoas ou para agradar alguém. Eu simplesmente passo a ser. Veja bem, eu passo a ser. Ser aquilo que eu nunca fui. Ser eu mesmo. Ser o que está dentro da potencialidade pura ou do grande vazio. Tá? Então, e ser, ele vai falar que gera-se a percepção de si, trazendo ao presente, ao agora, criando a atenção plena diante aos estímulos e fatos que estão ocorrendo no exato momento. Então, a partir do momento que eu não julgo, eu crio a consciência de mim, eu passo a ser. E quando eu passo a ser, eu começo a observar, eu passo a ficar presente, eu começo a ficar presente. E quando eu estou presente, eu começo a ter outros tipos de percepção, coisas que até então eu não percebia ao meu redor. Porque eu estava tão focado em julgar, estava tão focado em emitir conceitos, que eu parei de perceber aquilo que está ao meu redor. E é isso que importa, estar presente, sem julgamentos. Ele continua: essa prática de não julgar criou o silêncio da mente, havendo uma interrupção que ocorre quando se está constantemente julgando as coisas como certas e erradas, boas ou más. Julgamentos esses que criam turbulência em seu diálogo interno.
Isso significa desligar o mundo e reservar tempo para simplesmente ser, sem julgar e dar a possibilidade a si ser. Ou seja, né, quando eu começo a parar de julgar, né, quando eu paro de julgar as coisas boas ou más, eu começo a sentir menos turbulência. É lógico, de início pode parecer muito difícil. Eu vou falar para vocês que é difícil, né? Mas a partir do momento que eu começo a parar de julgar, eu entro num estado de silêncio. Quando eu entro nesse estado de silêncio, o que ocorre? Né? Eu dou a possibilidade do ser vir à tona. Esse ser que habita em nós, esse ser que é a nossa consciência pura, esse ser que para muitos de nós é desconhecido, porque a grande maioria das pessoas, ou eu não gosto de falar grande maioria das pessoas, né, mas existe de certa forma um condicionamento que faz com que a gente só olhe para fora, como se a beleza só estivesse fora, como se aquilo que nos é apresentado é o certo, é o bonito, é o perfeito, lindo, maravilhoso. Então isso vai de certa forma nos achatando e fazendo com que a gente perca o sentido da vida. Mas na verdade, quando a gente não julga, a gente dá a possibilidade e se permite que esse ser que existe dentro de nós, ele venha se manifestar. E quando ele se manifesta, a gente consegue ficar cada vez mais no presente. Ele não vai se manifestar de um dia para o outro. Ele vai se manifestar a partir de uma prática, né? Então, devagar, se a gente começar a parar de julgar, e mesmo se a gente se pega julgando, opa, estou julgando, então pare de julgar, a gente vai parando de julgar, né? E vai dando, toda vez que a gente para de julgar, a gente entra num estado de consciência. Esse estado de consciência nos remete à presença, a presença nos remete à observação, e essa observação faz com que o ser ele vá se manifestando devagar, tá? Então, por intermédio da prática do não julgamento, silencia-se a mente e assim acesse a quietude interior. Já falei antes, né? Então a gente silencia a mente e assim acessa-se a quietude interior. É uma sensação de bem-estar muito grande, essa quietude interior. Enriquecendo o diálogo, veremos o que o autor Eckhart Tolle, em seu livro O Poder do Agora, tem para nos auxiliar, né? A ideia, assim, o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, ele na verdade ele é constituído de perguntas e respostas diante a seminários que ele passou, né? Então vem a pergunta, né? A ideia é parar de pensar completamente? Não, não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. Isso vamos dizer assim, um dos alunos dele, ou discípulos, perguntando para ele, né? E ele vai responder. Então, é porque a mente está usando você. Ou seja, se você não consegue ficar em silêncio, é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. Então, no certo sentido, Eckhart Tolle aqui vai dizer que nós estamos tão identificados com a nossa mente que nós não percebemos que nós somos seus escravos. A mente, ela nos domina e não nós a dominamos. É quase como se algo nos dominasse, sem termos consciência disso, e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A gente tem a mera ilusão de que nós dominamos a nossa vida, mas não, é a nossa mente que domina a nossa vida. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começarmos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Aqui é um processo bastante difícil, já é tratado nas tradições filosóficas e algumas tradições religiosas, né?
trabalham com meditação, enfim, a questão do estar presente, da atenção plena, enfim. Voltando um pouco lá em cima, então, quando ele fala que sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade, aqui é importante, a liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Então, nós começamos a nos sentir livres quando a gente percebe que a liberdade, a nossa liberdade, ela começa quando nós temos uma percepção. Essa é talvez a palavra, uma percepção. Eu percebo que algo está me dominando, eu percebo que algo está querendo assumir o controle. Falemos então um pouquinho das emoções. As nossas emoções, elas, de certa maneira, elas assumem o controle do nosso ser. Basta estarmos felizes. Então eu estou feliz, mas a felicidade ela está assumindo uma posição que talvez não seja dela. A ansiedade, o que falar então da angústia? A angústia é um sentimento que ele assume o controle praticamente do ser, do nosso ser, quando a gente está angustiado ou quando nós estamos ansiosos. Assume. Então, existem processos na nossa mente, existem processos inconscientes que eles vêm para nos dominar e muitas vezes nos derrubar. E mesmo a felicidade em alta quantidade, ela se transforma em euforia. E a euforia, sabemos o que a euforia causa. A euforia causa uma sensação de onipotência, eu posso tudo, eu quero tudo, e aí acaba se fazendo besteira na vida, né? Então, a liberdade ela começa quando a gente começa a ter um controle, um autodomínio, né? Quando a gente percebe, porra, quem está pensando, sou eu ou é o outro? Se existem dois eus, então algum deve estar prevalecendo. Então, quando eu percebo isso, ou quando nós percebemos isso, a nossa vida é como se fosse um estalo. Peraí, o que eu estou pensando? O que eu não estou enxergando? O que eu não estou percebendo? Por que eu estou sentindo isso? Então a gente passa a ser um pensador e um observador. O observador que vai observar os pensamentos que estão surgindo. E diante dos pensamentos que estão surgindo, as emoções que estão também surgindo, né? E aí a gente começa a ativar um nível mais alto de consciência. Ou melhor, como o hinduísmo fala, a gente começa a expandir a nossa consciência. Expandir a nossa consciência e começar a ter uma percepção do todo. Nós vamos saindo desse tal do ego e vamos expandindo, tá? Acho que a aula vai ficar um pouco longa, não era essa a intenção, mas vamos lá. Está quase acabando já. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento. Então, existe o pensamento, existe uma vasta área de inteligência. E que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Eu vou continuar aqui, depois eu faço a observação necessária. Percebe-se que há algo a ser desvelado, ou seja, algo que está por baixo do véu, que quando observamos não conseguimos ver com clareza, pois estamos dominados por conceitos, assim como certezas, diante a quase tudo. Esse é um conceito que a gente traz aí meio que alguns livros que eu andei lendo há muito tempo atrás, né? E eu acho interessante essa questão do desvelar, né? Já que na Cabala diz que Deus, após ter criado várias vezes a humanidade, um livro que eu li, um determinado livro de Cabala, eu não sou especialista em Cabala, eu li muito pouca coisa, mas eu achei interessante essa parte que depois de Deus ter criado várias vezes a humanidade e a humanidade não ter respeitado os seus limites e Deus destruiu várias vezes
a sua criação, e por fim ele teve uma ideia. Ele criou a humanidade e colocou um véu para que ninguém visse a sua face, tá? Então assim, isso tem até um mito na mitologia grega, né, que fala sobre isso. Então, voltando um pouco lá em cima, todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, ela surge de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. A mente mente. Isso eu aprendi no hinduísmo. A mente mente. Então, a nossa mente é vamos dizer assim, um atributo nosso do ser humano, né, que ela, dentro dela, ela tem vários aspectos. A nossa mente é como se fosse o combustível dos nossos pensamentos. Combustível talvez não seja a palavra correta, mas a mente é como se fosse a grande guardiã, guardiã no sentido de guardar as coisas, né? E ela mente a todo momento para nós. Então, a gente começa a acordar a partir do momento que a gente começa a ter um despertar para que a gente comece a perceber o quanto nós somos condicionados. A partir do momento que nós percebemos o quanto nós somos condicionados no sentido de fazer aquilo que os outros querem que nós façamos, isso de maneira consciente e em sua grande maioria inconsciente, né? A gente perde de fato a percepção das coisas que são importantes, né? Primeiro, aquilo que é mais importante para mim sou eu mesmo. O professor Clóvis de Barros fala que eu vou ter que me aguentar até o resto da minha vida. Então isso é verdade. Nós vamos ter que nos aguentar até o resto da nossa vida. E a pergunta que surge é: o que eu estou fazendo comigo? Então, a partir do momento que a gente começa a perceber quais são de fato as coisas importantes, a gente começa a acordar. As coisas importantes que Eckhart Tolle fala e demais mestres e professores e pensadores e filósofos vão dizer é que a beleza não é a beleza física, mas a beleza como virtude, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior. Essas coisas, na verdade, elas surgem, não são nem coisas, né? São virtudes. Criatividade, paz interior, alegria, são virtudes, né? Elas fazem parte de um processo bastante longo. Só que com o andar da carruagem e quando a gente vai crescendo e vai ficando mais velho, essas coisas elas vão sendo meio que abafadas dentro de nós, como se nós não pudéssemos senti-las. Porque o objetivo da vida e do mundo é sempre nos trazer, nos tirar de nós mesmos e criar valores falsos, valores que muitas vezes não fazem muito sentido. Então, quando nós chegamos a um ponto de se tocar de que a minha paz interior, a minha tranquilidade vale mais do que qualquer outra coisa, aí é quando a gente começa a acordar. Vale mais do que qualquer coisa mesmo a minha paz interior, o equilíbrio da alma, né? Lembro lá no começo da aula do diálogo eu comentei sobre Deepak Chopra. Deepak Chopra diz: não julgar. Então eu pergunto, para que julgar? Deepak Chopra diz: silêncio. Epiteto vai dizer: por que você fala tanto?
né? Então, são coisas, são comportamentos, na realidade, que faz com que nós percamos a nossa individualidade e deixamos de atentar ao que realmente importa, a minha paz interior. Se eu estiver em paz comigo, eu consigo estar em paz em qualquer lugar. Na Bíblia, até próprio Jesus diz isso, né? Ama-te a ti mesmo. Isso significa que antes de eu ama-te a ti mesmo, não esqueci o nome. Amar ao próximo como a si mesmo. É isso, amar ao próximo como a si mesmo. Eu só consigo amar alguém se eu amar a mim. Eu só consigo falar de coisas se eu tiver praticado essas coisas. Eu só consigo ensinar aquilo que eu tenho, eu só consigo dar aquilo que eu tenho dentro de mim. Mais nada. Se eu dou amor é porque eu tenho amor, e se eu dou raiva é porque eu tenho raiva dentro de mim. Né? Então, são essas coisas que são importantes. Desvelar, tirar o véu, mostrar de fato aquilo que nós somos, mostrar a nossa realidade, ou encontrar a nossa realidade. Né? Não temos certeza de nada. Então, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Então, diante a tudo isso, se eu tomar a consciência de que existe algo a mais que eu preciso descobrir, esse é um dos caminhos. Não julgar, entrar em silêncio, meditar, estar atento a tudo. Tá? Aqui eu vou fazer uma pausa para que a gente possa refletir sobre como estamos contaminados por conceitos e percepções ausentes de sentido. Há que se olhar para conhecimentos milenares, sim, né? Incluindo a filosofia. E um desses conhecimentos, acredito ser dos principais, é o de não julgar, para poder se acessar o silêncio, evitando os ruídos promovidos pelo descontrole da mente e dos pensamentos. E aí eu deixo uma mensagenzinha, né? Acredite em si. Tá ok? As referências bibliográficas, né? Esse é do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, e do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, né? E aqui vai, né? Se esse diálogo fez sentido para você, deixe seu like aí embaixo, né? E comente algo, caso for do seu interesse, deixar o like e comentar algo. Eu desejo a todos muito obrigado, né? E que todos fiquem em paz. Até uma próxima. Valeu.